Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live, mais um dia aqui, batendo um papo super profundo sobre enxaqueca. Eu sou a Daniela Miguel, coach de enxaqueca, e mais uma live aqui de aquecimento para a chegada da Semana Vencendo a Enxaqueca, que é segunda-feira, já está super perto. Segunda-feira começa a Semana Vencendo a Enxaqueca. Eu já vou explicar como é que você faz para participar se você não sabe. Aguenta aí um minutinho que eu já falo. Hoje, o assunto da live é aquele assunto que todo mundo fala assim: nossa, é muito difícil. Eu sou viciada em doce, Daniela. O meu problema é o açúcar, eu não consigo largar. Para mim é muito difícil. Eu adoro doce, eu adoro chocolate, eu adoro refrigerante. O problema do açúcar é que ele é um veneno, sim, para quem tem enxaqueca e quem não tem, né? E se você realmente quer vencer, se você realmente tá a fim de encarar essa jornada e ficar sem dor, você vai ter que enfrentar essa fera, que é o açúcar, e no mínimo diminuir radicalmente seu consumo, né? Então, eu também vou falar dessa questão da compulsão. Por que você tem compulsão? Por que você não consegue parar de comer doce, de comer massa? Por que você não consegue sair desse ciclo? Então, se prepara, tá? Também vou entrar no assunto dos sucos, das farinhas, tá legal? Que é açúcar do mesmo jeito, tá? Como fazer isso, Daniela? Me ajuda. Já tentei, não consigo. Então, todas essas respostas vão estar na live de hoje. Segura a onda aí. Caramba, já tem 37 pessoas aqui no Instagram. O pessoal tá muito esperto, muito bom. Isso aí, mandem corações, que eu amo corações. Lembrando, né, que esse ponto a respeito do açúcar é só um pedaço em cima de toda essa complexidade da enxaqueca, e tem muitos outros pilares envolvidos, não é só o açúcar, não é só a alimentação. Então, é por isso que eu quero que você participe da Semana Vencendo a Enxaqueca, que, se você não sabe, ainda está aqui a primeira vez me assistindo. Tem muita gente aqui que está me assistindo a primeira vez, né? Botem aí, escrevam aí, primeira vez. Se você não sabe, está aqui a primeira vez, a Semana Vencendo a Enxaqueca é um evento online, 100% gratuito, que começa no dia 27, agora, 27 de janeiro, do dia 27 até o dia 31, onde eu conto passo a passo, através da minha história, o que eu fiz para me livrar da enxaqueca, o que eu fiz para viver livre de medicamentos, histórias de outras pessoas que também seguiram esse passo a passo e que estão vencendo também. Então, nessa série tem toda a lógica, né? Em detalhes mesmo, tipo um checklist assim para você começar a mudar, porque eu quero te ajudar. E a semana começa dia 27. Para participar, tem que se inscrever, tem que ir lá botar o seu e-mail, porque tudo acontece via e-mail. O link para você se inscrever, ele está na bio do perfil do Instagram. O que é a bio do perfil? É onde está aquela foto minha, aquela bolinha. Você vai ver lá a bolinha, embaixo vai ter um link. Você clica lá e vai ter lá Semana Vencendo a Enxaqueca, clica de novo e você vai fazer o cadastro do seu e-mail, tá? Porque todos os vídeos vão para o seu e-mail, não vai ser nada aqui pelo Instagram, tá? E, de novo, eu já falei isso ontem, mas, assim, nesse evento vai ter uma novidade. Eu vou abrir um grupo fechado, uma comunidade fechada no Facebook para a Semana Vencendo a Enxaqueca. Por quê? Porque eu quero me dedicar a semana inteira para vocês. Então, vocês vão assistindo os conteúdos, os mesmos conteúdos que todo mundo está no mesmo nível de conhecimento, todo mundo vai lá postar as dúvidas, tudo que quer me perguntar, eu vou responder, vou ficar dedicada a responder as dúvidas de todos os vídeos da semana. Então, a ideia é criar essa comunidade mesmo, que todo mundo saia de lá com um plano para mudar de hábitos, entendeu? Então, é isso. Estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem? Só lembrando, mais uma vez, que eu não dou orientação, eu não prescrevo dieta,
todas as informações que eu estou passando aqui nessa live em todas as minhas mídias. As fontes e as referências estão citadas lá no meu site, vencendoaenxaqueca.com.br. No menu tem um botãozinho lá de fontes, é só clicar lá e sentar o bumbum na cadeira e ler todos os livros que eu indiquei lá, ler os artigos que estão lá, os vídeos que estão lá, tá? Então, tudo que eu falo aqui não substitui um médico, beleza? Combinado de sempre, pessoal. No final, eu vou abrir para perguntas, tá? No final, beleza? Então, vamos lá. Por que o açúcar faz tão mal? Né? Por que quem tem enxaqueca precisa eliminar pelo menos uns 3, 4, 5 meses o açúcar da vida? Dei uma engasgada aqui. Só um minutinho. Vamos lá, desculpa. Quem sabe faz ao vivo, não é? Então vamos lá. Por que o açúcar faz tão mal para quem tem enxaqueca? Ele é um veneno para quem tem enxaqueca e para quem não tem, né? Então você precisa começar a entender que o açúcar ele é um alimento recente na nossa vida, né? Os nossos antepassados não tinham açúcar à disposição como a gente tem hoje. Gente, vamos lembrar um pouquinho das aulas de história? Eu sei que é meio chato, mas vamos lembrar que os primeiros relatos de rapadura são na Europa lá no ano de 600. Né? Aqui no Brasil, o primeiro engenho de açúcar foi instalado em 1532, gente. A gente está em 2020, não tem nem 500 anos, né, de engenho de açúcar aqui no Brasil. Então, é muito recente, né, essa alta disposição de açúcar na nossa vida. 100 anos depois do primeiro engenho, por volta de 1630, o Brasil já estava exportando para a Europa 8 milhões de quilos de açúcar por ano, né? Por volta, mais 100 anos depois, 1730, o Brasil já estava exportando 60 milhões de quilos de açúcar para a Europa, né? E aí o que começou a acontecer? Lá em 1900, muita gente começou a ficar doente, uma doença nova, uma coisa esquisita. Não se sabia o que era e, de repente, começaram a descobrir que tinha um monte de gente com uma grande quantidade de açúcar no xixi. Exatamente isso que eu estou falando. Estava vazando açúcar pelo ladrão, ou melhor, pelo xixi. Que doença que era essa que começou a aparecer em 1900? Eu não sei se você conhece, mas ela é conhecida como diabetes. Uma doença mega nova, né? Isso não é brincadeira o que eu estou falando, tá? Outro dia eu assisti um depoimento, uma entrevista, não me lembro exatamente o que era, daquele ator, o José Loreto. Ele é diabético, né? Ele tem diabetes tipo 1. E ele contando como é que foi que descobriram, né? Como que os pais suspeitaram que ele estava com diabetes, porque ele ia no banheiro, fazia xixi, esquecia de dar descarga, e aí juntava formiga na privada. É isso mesmo, gente. O xixi fica cheio de açúcar, quem tem diabetes. Vaza açúcar pelo ladrão. Bom, voltando aqui à história. Em 1923, teve um homem lá, Frederick Banting, acho que é. Ele ganhou o prêmio Nobel porque ele inventou um jeito de extrair a insulina do pâncreas de animais que já estavam mortos para injetar na veia de animais vivos, né? Então, a insulina foi descoberta aí, né? Essa coisa de usar a insulina, 1923. É tudo muito recente. E aí, parece que essa descoberta foi quase que um sinal verde para todo mundo continuar comendo açúcar, né? Descobrir o problema. Mas não é bem por aí, porque a gente está com um surto de pessoas cada vez mais obesas, cada vez mais diabetes, a pré-diabetes aparecendo aí, né, em muitas pessoas,
né, clientes para essa indústria aí que vende insulina e vende insulina muito caro. Só para vocês terem uma ideia, em 1996 tinham 10 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Em 2016, 10 anos depois, esse número já tinha subido para 16 milhões, né? Só para vocês terem uma ideia. A Associação Brasileira de Indústria da Alimentação botou lá, fez uma publicação falando que o brasileiro ele consome 30 quilos de açúcar por ano. Por ano. E o que acontece? O nosso corpo ele não está calibrado para essa ingestão alta de açúcar. O nosso corpo não está calibrado para essa alta ingestão de açúcar. E por que o açúcar é tão viciante assim? O que acontece? Quando a gente come um alimento, qualquer alimento, ele vai virar glicose no nosso sangue. Só que tem alguns alimentos que viram muito rápido glicose no sangue. E tem alimentos que demoram muito mais para virar glicose no sangue. Então, o açúcar é bem rápido, né? Ele é praticamente glicose, né? Então, quando a gente come açúcar, vai elevar o nosso nível de glicose. Só que glicose no sangue não é bom. Vai gerar aquele pico de insulina. Porque a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tira essa glicose do sangue, porque açúcar no sangue não é bom, né? E leva para as células, né? O problema disso é que esse pico de glicose, esse pico de insulina, também geram um pico de dopamina e de serotonina, que são dois importantes neurotransmissores envolvidos diretamente nas causas da enxaqueca. Parênteses, se você está me acompanhando há bastante tempo, ou há pouco tempo, essas últimas lives, eu já expliquei que a enxaqueca é um desequilíbrio de substâncias neuroquímicas. Duas delas, né, dois tipos deles são hormônios, são neurotransmissores. Então, quando a gente tem insulina demais, insulina é um hormônio. Quando a gente tem dopamina, serotonina demais, são neurotransmissores, ou seja, a gente está atuando diretamente na causa da enxaqueca quando a gente come algo que sobe a nossa glicose. Sacou a problemática? Então, quando você come, por exemplo, um chocolate, o que acontece? Você come o chocolate, você tem uma sensação de bem-estar, fala, ai, que delícia, né? Preciso comer isso de novo, você quer repetir. O que acontece? Por que acontece isso? Enquanto você não terminar com aquela caixa de chocolate, você não para de comer. Por que acontece isso? Eu já falei, vou falar de novo, os hormônios, os neurotransmissores, eles têm efeitos no nosso corpo. Então, quais são os efeitos, por exemplo, da serotonina e da dopamina? A serotonina, ela é um neurotransmissor que tem um efeito, assim, grosseiramente falando, é um analgésico interno. Mas também, quando ela está em desequilíbrio, é ela que traz aquele descontrole, não sei se é essa palavra exata, mas da visão, do cheiro, da audição, né? Que a gente fica meio zonza assim quando a gente tem enxaqueca, a gente tem aquela, né, embaçamento, você sente um cheiro. Esses são os efeitos de uma serotonina desequilibrada. Ela, ao mesmo tempo que ela dá essa sensação de bem-estar, ela também deixa a gente mais impulsiva, mal-humorada, né, com raciocínio mais lento. Era a serotonina que dá náuseas, que dá essa falta de concentração, né? Já a dopamina, ela traz aquela coisa de recompensa, de prazer, aquele instinto que a gente tem de repetir aquilo que a gente acabou de fazer, né? Ela também deixa a gente agitada, ela deixa a gente suando demais. Então, às vezes, a gente está numa crise de... Estão percebendo aí os sintomas da enxaqueca? Né? Náusea, falta de concentração, visão, cheiro. Você tem uma crise de enxaqueca, você começa a suar, fica agitada. Tudo isso são os efeitos dessas substâncias em desequilíbrio, né? E a dopamina faz você repetir o ato. Então, o que acontece? Você come, né? Você tem essa sensação de bem-estar,
que dura um pouco tempo, não dura muito, né? Depois cai um pouquinho daquela depressãozinha e você quer repetir de novo aquilo. Você fala, eu mereço, sabe? Eu preciso de chocolate, eu trabalhei hoje o dia inteiro e, sabe, eu vou comer essa caixa inteira, eu quero que se dane, amanhã eu começo. É isso, né, que faz, é isso que acontece no seu cérebro, que se transforma nesse ciclo vicioso, que faz você comer mais e mais e mais. Então, se você está de dieta porque você quer emagrecer, isso é uma tortura, né? Porque você vai ter abstinência, né? Se você decide parar, você não consegue perder peso. Se você tem enxaqueca, você morre de enxaqueca, porque quanto mais açúcar você come, mais dor você vai ter. Então, o açúcar, ele afeta a vida de quem tem enxaqueca e de quem não tem. Então, esse é o processo de compulsão. É muito triste, né? Porque assim, eu passei muito tempo da minha vida acima do peso, desde criança. Hoje eu tenho 55, 56 quilos, às vezes eu tenho até menos que isso, mas eu já cheguei a pesar 70 quilos, né? Quem acha que eu não acredita no que eu tô falando, depois dá uma olhada lá nos destaques lá no Instagram para vocês verem eu com 69, 70 quilos. Tem lá um destaque lá, minha transformação, acho que é o nome é esse. Então, assim, toda vez que eu começava uma dieta, eu me privava de um monte de coisa no café da manhã, me privava de um monte de coisa no almoço, chegava à noite, eu estava faminta, morrendo de fome, e aí eu comia até a porta e saía da dieta, né? Me sentia super mal, muito mal, sabe? É uma sensação de fracasso, assim, gigantesca. Não tô falando nem da enxaqueca aqui, tá, gente? Tô falando do meu processo de estar acima do peso e de ser viciada em doce. Porque eu era totalmente viciada em doce, gente. Eu comia um pote de sorvete assim, tranquilo, sabe? Sozinha, fazia panela de brigadeiro, enfim. Eu era dessas aí, desse time. E aí, assim, a sensação que eu tinha, pô, não consigo. As pessoas achavam que eu não tinha força de vontade, né? Eu tinha uma tia, ai, não sei porque eu lembro dessas histórias. Eu tinha uma tia que mora no interior, ela me via 2 vezes no ano, mas toda vez que ela me via, ela, sabe quando a pessoa bate o olho em você assim, não deu tempo nem dela te falar oi, ela já olhava assim para mim, nossa, Daniela, como você tá gorda! Não vai fazer regime, não? Eu lembro, assim, de eu respirar fundo. Eu sempre respeitei muito as pessoas, né? Sempre fui uma pessoa muito educada. Eu lembro de engolir seco, assim, sabe? De ficar muito chateada com ela, sabe? Porque eu tentava. Por que eu ficava chateada? Porque eu tentava. Eu tentava parar de comer, mas eu não conseguia. Eu fui nutricionista, eu fui no Vigilantes do Peso. Aí, na primeira semana, eu engordei. Hoje eu dou risada, né? Mas assim, eu fiquei tão humilhada porque a mulher começou a gritar comigo: você engordou! Eu falei: não, mas eu fiz tudo direitinho. E realmente eu tinha feito tudo direitinho. E eu cheguei lá, eu tava com 1 quilo a mais. Não me perguntem, né? Nunca mais eu apareci naquela porcaria daquele Vigilantes do Peso. Bom, enfim, vamos voltar aqui ao assunto. Qual que é o pulo do gato aqui? Se é que tem algum pulo do gato, Daniela, você vai falar uma coisa boa pra gente nesse momento? Vou. Essa explicação que eu acabei de dar para vocês mostra que, assim, não é sua culpa. Não é sua culpa que você não consegue ficar sem doce. Não foi culpa minha e nem culpa de ninguém. Quem manda na fome é o nosso cérebro. Não é o estômago. Né? Esse processo de compulsão é um processo neuroquímico. Então, o que acontece? Quando você tem uma alimentação mais baixa em carboidrato, eu não estou falando nem low carb, tá, gente? Eu não estou falando de cetogênica, eu estou falando de simplesmente você comer os bons carboidratos, tirar só os ruins, né? Quando você come alimentos mais baixos em carboidrato, a sua insulina não vai subir tanto. E você começa a quebrar esse processo na raiz do problema. Então, quando eu entendi esse processo, para mim,
foi um divisor de águas na minha vida, foi muito libertador. Porque eu falei, caraca, se eu quebrar isso, eu vou deixar de ter essa compulsão, né? Eu consigo fazer, então, o problema não é meu. O problema é que cada vez que eu furava, eu alimentava esse ciclo vicioso. Então, se eu conseguisse seguir isso certinho, ia ter uma hora que essa compulsão ia sumir. E tem mais. A insulina, ela é um hormônio que impede a utilização de gordura como fonte de energia. Que, Daniela, como assim? Se a gente tem muita insulina liberada no organismo, a gente não queima aquela gordura localizada aqui, ó, do bracinho, do pneuzinho, da coxa, do bumbum. Então, é por isso que às vezes você faz lá. É difícil, é por isso que é difícil perder peso se você continua comendo os carboidratos nas suas alimentações, nas suas refeições. Todas as coisinhas que você vai numa nutricionista tradicional aí, vai fazer subir sua insulina. Ela vai falar para você comer uma torrada integral, ela vai falar para você comer uma barrinha, ela vai falar para você comer uma granola. Tudo isso vai fazer a sua insulina ficar alta e vai impedir que você emagreça, né? Ou você vai passar fome, ou você vai fazer uma dieta hipocalórica e você vai passar fome. Vai chegar em casa igual eu chegava. Eu comia pão integral, leite desnatado, iogurte desnatado, carne sem gordura, não podia botar azeite na salada. Meu, isso dá uma inanição, chega à noite você quer comer a porta, né? Então, é muito importante vocês entenderem essa questão desse ciclo. E esse ciclo acontece, só para vocês entenderem o poder desse vício, acontece quando a gente come carboidrato, quando a gente usa drogas e quando a gente faz sexo. É por isso que quando você faz essas coisas a primeira vez, você não consegue deixar de fazer. Esse é o ponto. Tá, Daniela, mas como acaba com esse ciclo? Como acaba com esse ciclo, Daniela? Então, primeiro, precisa baixar o índice glicêmico da sua comida, da sua refeição. Você precisa comer coisas com menos carboidrato, priorizar mais proteína e priorizar mais gordura boa. O que é proteína? São as carnes de qualquer bicho, de qualquer corte, são os ovos. E as gorduras é a manteiga, a banha, o óleo de coco, o azeite. Então, para vocês terem uma ideia assim de como eu como um bifão mínimo lá de 150 gramas, 200 gramas, mínimo. Esse é o mínimo que eu como. Não sei se vocês viram o tamanho do bife de fígado que eu comi ontem. É quase que metade do prato é a proteína. Pode ser um pouquinho menor se tiver um ovo ali, mas é mais ou menos isso. E aí a outra metade, salada e legumes de baixo amido. Esse é o ponto. Porque você vai comer, não vai subir a sua insulina, você vai sentir menos fome. E como é que a gente faz para esse processo durar bastante? Então vamos pensar assim, eu quero dar uma dica a respeito do café da manhã. Quando a gente dorme, você está obrigatoriamente em jejum, né? Você não come quando você está dormindo. Então, obviamente que não tem glicose, não tem pico de insulina nesse jejum aí. Tem gente que faz um jejum, às vezes, de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, dependendo da última hora, último momento que você come no jantar e o momento que você vai tomar café da manhã, geralmente aí um período de 8 a 12 horas sem comer, né? É um jejum, né? Natural, mas é um jejum. Então, quando a gente acorda, a gente tá assim com pouca glicose e uma insulina baixa. Então, vamos estender essa insulina baixa. Vamos comer coisas que não vão estimular a nossa insulina, né? Você vai ver que se você, por exemplo, comer ovos de manhã, abacate, coco, se você comer coisas que tenham baixo índice glicêmico, você vai manter esse estado de saciedade, né? Então, no almoço, eu continuo seguindo com isso. E, óbvio, lógico que no almoço vai vir aí uma raiz, né? Alguma coisa com um carboidrato melhor, de melhor qualidade, não tem problema. Mas só o fato de você aproveitar essa onda
esse ciclo nas suas 3 refeições, você vai ver que ao longo do tempo, não precisa, ao longo do tempo, isso vai te ajudar a diminuir muito a sua compulsão. E por que diminui muito? Porque, primeiro, isso você vai comer sem quantidade. Essas coisas, a carne, né, os legumes de baixo amido, as saladas, não tem que medir porção. Você vai comer o tanto que você quer até você se saciar. Então, bicho, olha o resumo do resumo, bicho e planta. Eu como quanto eu quero, até não caber mais. Então, o que acaba acontecendo comigo? Eu faço 3 grandes refeições. Almoço, café da manhã, almoço e jantar. Agora, tenta fazer o contrário. Tenta comer uma tapioca no café da manhã. Você vai ver. 11 horas da manhã, teu estômago tá roncando. Então, quando eu faço essas 3 grandes refeições, eu vou chegar até o almoço praticamente sem fome. Tá bom, Daniela, então é só tirar o açúcar? Não, né? Não, tem várias coisas que também se transformam em glicose no sangue, como o açúcar. As farinhas refinadas, as farinhas integrais, as farinhas de grãos, né? Os sucos, mesmo sendo natural, o processo metabólico é o mesmo. O nosso pâncreas, ele não enxerga de onde vem a glicose, gente. A glicose sobe no sangue. Ele não sabe se essa glicose veio do suco de laranja, se essa glicose veio do pãozinho que você comeu francês, se veio do bolo de chocolate, entendeu? Se veio da batata. Ele entende glicose alta. O processo de digestão, a hora que a glicose cai na nossa corrente sanguínea, já passou. O pâncreas não sabe de onde vem. Então, o processo metabólico é o mesmo. É o mesmo. Daniela, mas você vive sem açúcar? Você eliminou o açúcar em tudo? Durante o tratamento, sim. É lógico que eu dei umas furadas, porque eu sou ser humano, né? Eu tive altos e baixos durante os 5 anos de tratamento. Não sou hipócrita. Mas precisa haver um período mínimo de 3 meses para você se desintoxicar. Que é fundamental você se manter completamente longe do açúcar e de todas essas outras coisas que eu falei, né? E isso vai mudar totalmente o seu paladar. Você vai perceber que se você conseguir ficar esse tempo sem comer nada de açúcar, você vai começar a entender que as coisas são muito doces, que você não precisa de tanto açúcar assim. Você vai começar a entender que existem outros sabores. A vida não é só o açúcar. A vida é azeda, a vida é amarga, a vida é picante, a vida é ardida, a vida é suave, a vida é doce, mas não tão doce, né? A gente vai se dar conta que existem outros sabores no nosso paladar. Mas, Daniela, como é que você vive sem açúcar? Gente, é o contrário. Eu vivo sem açúcar porque eu não suporto viver mais com enxaqueca. Eu botei isso na minha cabeça e é isso que vocês precisam entender, que é uma mudança de mentalidade. Mudar a mentalidade é subir degrau, num nível mais alto, entendeu? É você se tornar dona das suas escolhas. Se você não suporta mais viver do jeito que você vive, com dor, você precisa fazer as coisas que eliminam as causas dessa dor. Ponto. Não tem discurso bonitinho, gente. Não tem. Ou você faz o que precisa ser feito, ou você tem que se acostumar com a dor. Entendeu? Então, para mim, não faz mais sentido comer uma coisa que me dá compulsão. Para mim, não faz mais sentido hoje comer uma coisa que não tem valor nutricional nenhum, porque hoje eu tenho uma relação com a comida diferente. Eu olho assim que nem ontem. Eu comi um bife de fígado. Eu detesto o fígado. Eu não gosto de fígado. Mas o fígado é muito rico em muitos nutrientes, em muita gordura, em muita proteína. Ele é sim um superalimento. Então eu como fígado, mesmo não gostando. No começo foi difícil, eu respirava fundo, eu tinha vontade de vomitar, mas eu fui comendo de pouquinho em pouquinho.
E cada vez que você faz isso, fica mais fácil. Entendeu? Então, eu tenho um relacionamento hoje diferente com a comida, tá? Eu não quero mais essa vida para mim, tá? Eu não quero mais essa vida para mim. Esse que é o ponto. Mas, Daniela, a gente precisa de açúcar. A gente precisa. Eu ouvi falar que, né, no nosso cérebro, a gente precisa de glicose. Acho que você está falando, tá errado. Gente, não existem carboidratos essenciais. Eu sou estudante de nutrição. A gente aprende lá na faculdade, na primeira aula lá, uma das primeiras aulas. Não existem carboidratos essenciais. Existem gorduras essenciais, existem proteínas essenciais. Tá? O nosso fígado, se você precisa de glicose no seu cérebro, você não precisa comer glicose, você não precisa comer açúcar. Tem um processo que chama gliconeogênese. Gliconeogênese é um processo metabólico, onde o nosso corpo produz a glicose a partir de fontes que não são carboidratos. Na gliconeogênese, a glicose é um combustível, né? A glicose, que é um combustível necessário para o nosso corpo, ela pode ser produzida a partir de proteínas, de aminoácidos, de lactato que está nos músculos, entendeu? De glicerol, dos ácidos graxos. Gente, isso é matéria, acho que da 6ª série, tá? Não precisa nem fazer faculdade de nutrição. Então, a capacidade do fígado, né, e dos rins de fazer novos açúcares para regular esses níveis de glicose se você precisar. Eu não estou falando que é para você comer 0 carboidrato. Não é isso, não entenda. Só estou falando que o carboidrato não é essencial, como todo mundo fica falando aí. Tá? Entenda o nome. Glico é açúcar. Neo é novo. E gênese é criação. Então, criação de novos açúcares. Tá? Isso o nosso fígado faz. Voltando. Então, enquanto você achar que comer um brigadeiro, um bolo, um pãozinho é mais importante do que a sua enxaqueca, do que cuidar da enxaqueca, sinto muito. Vou fazer o quê? Fica com a dor, é uma escolha que você pode fazer. Eu converso com algumas pessoas, eu não vou largar a minha Coca-Cola. Ok, é uma escolha. Saiba que ela faz mal, saiba que o açúcar é isso. Então, a minha responsabilidade aqui é passar informação. O que você vai fazer com ela, eu não sei. Mas enquanto você achar que é mais importante continuar comendo coisas que fazem mal, o que eu vou fazer? Agora, se você não quer abandonar velhos hábitos, você não pode reclamar dos velhos sintomas. Eu sei que eu falo umas coisas pesadas aqui. Eu sei que tem um monte de gente aí que fica querendo me matar na primeira esquina, né? Que vai querer que quer me atropelar, né? Que quer me atropelar quando me encontrar numa esquina aí. Mas é isso. Pensa que você vai mudar para melhor. Você não está mudando para você piorar a sua dor. Você está mudando para você melhorar a sua dor. Esse é o ponto. Então, eu fiquei muito tempo sem comer açúcar. Teve uma época que eu fiquei 5 anos sem comer nada, né? Nada. Por quê? Porque o vício, para mim, o vício volta muito rápido. Como eu já fui bastante compulsiva, tive toda essa questão de problema de peso, hoje eu sei, né, que eu tinha resistência à insulina e tal, mas antigamente eu não sabia. Eu como com muita cautela, porque eu tentei ser moderada e não deu muito certo, né? Quando eu começo com a moderação, eu começo a comer, eu começo a sentir falta, me dá fissura, eu quero comer de novo, para mim é difícil, tá? Daniela, e tem mais alguma coisa, mais algum alimento que tem o mesmo processo metabólico? Tem. O açúcar mascavo, o mel, o açúcar demerara, o melado, né? Que apesar de naturais, elevam a glicemia, tá? As farinhas, como eu falei, os sucos naturais, a mesma coisa. O grão tem muito carboidrato. Quando a gente moe, né, a gente refina, né,
moe esse grão para virar uma farinha, essas partes minúsculas, quando cai na corrente sanguínea, eleva a insulina. Então, aumenta. É diferente farinha de grão de bico do que o próprio grão de bico, por exemplo. O índice glicêmico é maior, né? Então, comer pão, mesmo sendo integral, tem alto índice glicêmico, tá? Então, é isso. Falei mais ainda, né, hoje. Vamos lá. Eu não tenho muito tempo para perguntas, porque eu tenho um atendimento daqui 20 minutos, menos que 20 minutos. Vamos abrir para as perguntas. Enquanto isso, eu vou dando uma respirada aqui. Vamos lá? Vamos abrir aqui. Nossa, quanta pergunta aqui. Estou gostando de tudo. Muito feliz por ter te encontrado. Você é uma luz no fim do túnel. Obrigada. Como é que eu faço para passar isso mais rápido, hein? Vamos ver. Descobri que me livrar da dor sempre esteve nas minhas mãos. Não vou desistir. Muito bom. Sofro com enxaqueca e comecei a te seguir tem uns 2 dias. Muito bom. Vamos lá. Amo você. Obrigada. Ai, ai, ai. Não estou conseguindo sair daqui. Peraí. Sou compulsiva, estou obesa, tenho fortes dores de cabeça. Pois é, você está bem enquadrada nesse perfil aqui. Precisa mudar, né? Precisa mudar. Precisa mudar a alimentação. Alguém perguntando sobre café. Café não pode. Chá de hortelã é bom? Olha, eu não gosto muito de usar os chás, não, viu? A não ser que seja um chá de gengibre, um chá de pimenta. A não ser que seja um chá, por exemplo, de hortelã naturalzinho ali da sua horta. O chá, às vezes esses chás de saquinho, a gente não sabe como que o que eles usaram para desidratar. Às vezes eles usam açúcar para desidratar. Às vezes eles usam produtos químicos para desidratar um chá. A gente não sabe, né? Então é meio arriscado, né? Os chás mais... Agora, Daniela, eu tenho aqui capim-limão na minha casa, eu tenho um pé de hortelã, tudo bem fazer um chazinho. Só tomar cuidado que os chás, eles acabam desidratando mais. Você vai precisar tomar mais água depois e não ficar tomando o dia inteiro também. Feijão preto pode? Percebi que faz mal. Então, é aquela coisa, né? Os grãos, depende. Os grãos depende. Eles são permitidos, mas não são desejáveis. E isso vai variar de acordo com a cronicidade de enxaqueca que você tem e com a sua sensibilidade. Se você já sabe que para você faz mal, então é melhor evitar, né? Para quem tem dor todo dia, precisa se livrar dos grãos, né? Inclusive, precisa ir mais além. Opção de café da manhã, chamate pode? O chamate tem cafeína, e cafeína é um hiperestimulante cerebral. Então, não faz bem para quem tem enxaqueca. Opções de café da manhã: ovos, abacate, coco, queijo, carnes, legumes, iogurte integral. Tudo isso, comida de verdade. Pode comer tudo no café da manhã. Enquanto você tiver esse pensamento de que a comida do café da manhã tem que ser diferente do almoço e do jantar, a comida do lanchinho tem que ser biscoitinho, bisnaguinha, você não vai conseguir evoluir. A gente tem que comer comida que nutre, independente do horário. Né? Os nossos ancestrais, antes de caçar, né, antes de fazer uma atividade física lá para ir caçar a comida dele, ele não comia uma barrinha de cereal. Ele não tomava um shake de whey protein.
entendeu? Ele não comia uma bisnaguinha, Seven Boys, antes de fazer atividade física. Então, a gente precisa de comida, independente do horário, né? Isso é uma coisa que a indústria colocou na nossa cabeça, a indústria alimentícia, porque ela quer vender a praticidade. Ela não quer que você frite um bife no café da manhã. Nem você quer fritar um bife no café da manhã. Você acha que dá trabalho fazer um omelete no café da manhã. Mas ela quer vender a granola pronta para você só colocar no copo e comer. Ela quer te vender a barrinha para você comer dirigindo. Entende? Precisa mudar isso, porque quem está doente é você, quem está doente sou eu, somos nós, né? Requeijão pode, requeijão não é comida, né? Se você olhar no rótulo do requeijão, esses de copo, você vai ver que tem qualquer coisa lá, menos comida. Agora, se for um requeijão lá do norte, aqueles que são feitos só de leite cru ou de leite normal, com manteiga, aí, gata, você pode cair no requeijão. Tenho enxaqueca no período menstrual, o que fazer? Assistir a minha live de ontem, que já deve ter saído do ar, mas eu vou colocar no ar no YouTube, deve estar para subir no YouTube entre hoje e amanhã. A live de ontem teve 50 minutos, foi só isso. Quem tá mais ansiosa pro dia 27? Uhul! A Sheila tá ansiosa aqui. Que mais? Eu quero uma manteiga boa para mim, indique uma. Manteiga boa, você vai olhar o rótulo, tá? Tem que estar escrito creme de leite. Pode ser creme de leite pasteurizado, não tem problema nenhum. Outro ingrediente que pode ter na manteiga, sal. Então vai estar escrito creme de leite sal, creme de leite cloreto de sódio. Se você encontrar uma manteiga que tenha escrito isso no rótulo, você pode comprar, tá bom? Tem algum suco verde que a gente possa tomar? Você pode fazer um suco verde com couve, gengibre, hortelã, pepino. O que não dá para colocar é fruta. Aí não é mais verde, né? Entendeu? Agora, tem que ter cuidado com o suco verde, porque tem muita gente que acha que precisa de bastante fibra para funcionar o intestino, e é justamente o contrário. Eu fui uma pessoa que eu sempre me entupi de fibra, achando que meu intestino ia funcionar melhor com fibra. E o meu intestino funciona melhor sem fibras. Isso é um assunto, assim, polêmico, exigosíssimo, mas que é a mais pura verdade. Tá assim de gente que se entope de fibra e que o intestino não funciona, babado. Dani, o que tomar no lugar do café? Água, chá de gengibre, chá de pimenta se tiver com dor, água com gás, com um pouquinho de limão espremido, tá? Quero saber se depois da enxaqueca controlada e desintoxicada eu vou poder comer um docinho fim de semana. Cara, vamos lá. Essa pergunta é capciosa, depende. Se você está falando em comer um docinho todo final de semana, eu acho difícil. Porque você vai voltar a ter compulsão, provavelmente. Você vai sentir vontade de comer esse docinho durante a semana e vai extrapolar, entendeu? Então, assim, de final de semana, todo final de semana, eu acho bem difícil. Mas você que vai testar. Eu fiz isso, não deu certo para mim. Quanto mais açúcar eu comia, tentando fazer as coisas moderadamente, a enxaqueca foi voltando aos poucos. Isso depois que eu tive alta. Então, hoje eu tenho 5 dias, né? 4, 5 dias específicos no ano que eu como açúcar. E aí eu não tenho dor. Natal, Ano Novo, o meu aniversário, aniversário da minha filha, aniversário do meu marido. São esses 5 dias que eu como o que eu quiser comer. Entendeu? Então, para mim, funciona assim. Então, você vai ter que medir.
se você voltar bastante a comer açúcar, se a tua dor está voltando ou não. Última pergunta, que daqui 7 minutos eu tenho atendimento. É tão difícil arrumar. Vamos lá. Nossa, tudo aqui é vocês conversando. Estou lendo aqui café, fruta, gengibre é show, é anti-inflamatório. Dani, você é uma luz. Eu amo você, obrigada. Dani, um exame de sangue acusou que sou alérgica à clara de ovo. E aí, eu como a sua gema? Uau, essa pergunta é bem complexa, né? É muito grave a sua alergia, você vai ter que parar de comer pelo menos por um tempo, né? Ou não come, eu não sei como. Tenta comer sua gema e ver o que acontece. Quais são os sinais que você tem de alergia, né? Agora, as alergias, elas começam no intestino. Elas começam no intestino. Um intestino mais permeável tende a passar uma comida mal digerida para a corrente sanguínea e se transformar num processo de alergia, de intolerância à alergia. Quando a gente começa a mudar os hábitos, tira as farinhas, tira o glúten, toma menos anti-inflamatório, toma bastante caldo de osso, o intestino começa a diminuir essa permeabilidade alta que ele tinha. Então, começa a atuar na causa do problema. E talvez você consiga, no futuro, comer a clara de ovo. É um assunto bem complexo e detalhado para eu conseguir explicar agora em 5 minutos. Mas eu vou fazer, acho que uma live, está programada uma live para a semana que vem, onde eu falo do glúten. Fica de olho, é isso mesmo. Fica de olho nas lives. A live do glúten, eu vou explicar essa questão do intestino, onde nascem as alergias, tá bom? É isso aí, pessoal. Agora eu preciso ir, eu quero falar uma coisa para vocês, né? Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Mudar a alimentação é difícil, fazer atividade física é difícil, dormir cedo é difícil, resistir a um brigadeiro é difícil, mas também uma crise de enxaqueca é difícil, ir para o pronto-socorro é difícil, ficar trancada no quarto escuro também é difícil. Então, a gente precisa começar agora a olhar as coisas e ver quais são as dificuldades que a gente prefere para conseguir enfrentar, né? Eu decidi mudar os meus hábitos, eu estou cada vez melhor, e eu acho que, assim, para mim, nada é pior do que uma crise com enxaqueca. Então, eu convido você a mudar junto comigo, tá? Entrem na Semana Vencendo a Enxaqueca para assistir esse passo a passo, para você começar a percorrer essa jornada junto comigo. Eu quero, junto com você, botar em prática tudo isso que você está aprendendo aqui. Começa dia 27, 29 e 31, se cadastra lá e vamos juntas aí, através das mudanças de hábitos em detalhes, começar a eliminar todas as coisas que causam enxaqueca em vocês. Tá bom? É isso. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais uma live às 13 horas e 7 minutos. Não me lembro qual é o tema. Eu sempre esqueço de deixar o papel aqui do tema. Mas, enfim, daqui a pouco eu falo aí qual vai ser o tema de amanhã. Tá bom? Um grande beijo e até amanhã.